Bom dia! Bom dia, pessoal. Daqui a pouco a gente já começa aqui. Esperar uns minutinhos. Boa, gente. Mais um minutinho aqui e a gente começa, viu? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão vendo certinho? Boa, gente. Vamos começar aqui. Começando primeiro com a apresentação inicial aqui. Meu nome é Thalita. Eu sou especialista em sucesso do cliente aqui na Hidrone. Vou conversar um pouco com vocês hoje, principalmente sobre as questões do começo ao fim da nossa jornada aqui dentro, né? Como que a gente começa? O que a gente olha primeiro? Quais são os pontos importantes? O que de estratégico a gente tem hoje para trazer? Quais são as ações avançadas que a gente pode ter? Enfim, então, esse webinar hoje, ele é tanto para quem está começando aqui, quem está tendo os primeiros contatos com a nossa ferramenta, quanto a galera que, cara, já gosta bastante, já usa várias das ferramentas e quer um plus, né? Quer aprender um pouco mais sobre quais são as nossas ferramentas avançadas ou quais estratégias estão por trás dessas ferramentas, tá? Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês, a gente vai começar a conversar. Bom, se vocês tiverem dúvidas, para avisar vocês aqui, eu não vou estar vendo vocês, mas assim que a gente terminar aqui essa apresentação, eu volto para o chat para conversar com vocês, enfim, para ouvir as dúvidas e ajudá-los da melhor maneira possível, ok? Aí só confirmem comigo aqui se vocês estão conseguindo visualizar a minha tela. Deixa eu voltar aqui só para ver se está tudo certo. Perfeito, gente, que bom. Vamos começar então aqui. Bom, como eu falei para vocês, o tema de hoje, de modo geral, é do básico ao estratégico. Então, a gente vai ver tanto as questões iniciais aqui, né, da plataforma, quanto coisas um pouco mais avançadas. Ou seja, como que a gente consegue aproveitar ao máximo a nossa ferramenta, tá? Passando para a agenda de hoje, alguns tópicos que eu trouxe aqui para vocês bom, a primeira coisa crucial de todas, tá? A gente precisa configurar a conta, né? Se a gente não tiver essas configurações iniciais, a gente não vai conseguir prosseguir com outras coisas. Então, é o básico do básico, né? Quando a gente pega um celular, por exemplo, novo, a gente precisa configurá-lo para que ele fique de acordo com o que eu preciso utilizar. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas configurações iniciais. Depois a gente vai falar sobre automações, tá? A gente vai começar com as automações mais básicas e depois a gente vai falar um pouquinho sobre, cara, como que a gente consegue dar um plus nessa automação, né? Como que a gente consegue utilizar ela da maneira com que eu preciso. Depois a gente vai, né? A gente falou de automação, a gente já começou a disparar algumas coisas para os nossos clientes. Cara, a gente precisa construir a nossa base. Como que a gente faz essa construção? E como que a gente faz essa construção de uma maneira saudável, né, para o nosso negócio,
porque não importa só a gente crescer uma base enorme, essa base precisa ter qualidade para que a gente consiga trabalhar em cima dessa base e, consequentemente, puxar novos clientes, porque a gente sabe, né? O boca a boca hoje é o que mais puxa. Então, se a gente tem um cliente que ele é engajado, que ele é satisfeito, ele vai falar para outras pessoas, vai trazer outras pessoas também. E óbvio que a organização da nossa página também é importante. Né? O que eu mando e para quem eu mando. Bom, a gente então vai falar da base, depois a gente vai para utilizar os recursos inteligentes para segmentar a nossa base. Então, a gente está. Percebam que a gente está fazendo uma construção aqui. A gente começa lá bem do zero mesmo. Vamos configurar a nossa conta. Depois, o que a gente pode começar a fazer? E depois que a gente já fez isso, como que a gente constrói essa base? E por fim, ali, a gente vai falar sobre segmentação, né? A gente sabe que a gente pode ter uma base infinita, com muitas coisas. A questão é como a gente trabalha essa base do jeito certo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ações que a gente pode fazer, algumas ferramentas que podem facilitar a vida de vocês aqui dentro da Hidrone. E aí, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar um pouco sobre as novidades e funcionalidades mais recentes que a gente tem na nossa ferramenta. Porque, às vezes, a gente está naquele dia a dia, aí vai, faz uma pop-up ali, né? Faz outra coisa, e a gente nem consegue, na correria, perceber o que a gente tem de novidade. Então, hoje vai ser o dia de vocês verem o que a gente tem de novo, como que a gente consegue utilizar essas novidades e como elas vão facilitar a nossa vida, tá? Então, vamos embora, gente. Primeiro de tudo, então temos ali a nossa conta, integramos. O que a gente precisa fazer? Configurar, né? Então, como eu falei antes, por que é tão importante essa configuração? A gente comprou o celular. Não adianta, por exemplo, a gente pegar esse celular e deixá-lo, não sei, em alemão, né? Se eu sou uma pessoa que eu entendo português, eu preciso configurá-lo para a língua que eu preciso. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa fazer as configurações certas de acordo com a minha utilização, certo? Então, quais são os passos que a gente precisa para que o nosso uso ele seja potencializado? Então, a gente não tenha problemas técnicos e foque muito mais nas ferramentas e estratégias que a gente vai utilizar. Primeira coisa, tá? A gente precisa verificar a plataforma do ponto de vista técnico. Tá tudo bem com a plataforma? A gente está com alguma questão né, do lado de integrações com outras plataformas? Tá tudo certo? Esse é o primeiro ponto, tá? Porque às vezes a gente entra na plataforma e fala assim, nossa, mas não está funcionando certo, não está captando as informações. O que está acontecendo? Então, pode ser alguma questão técnica. Então, esse é o principal ponto. Isso parece que eu estou falando só para quem está começando, né? Mas, na realidade, a galera que já está aqui com a gente faz tempo, é importante fazer esse exercício de olhar de vez em quando, falar assim, nossa, será que tá tudo certo aqui? Será que eu estou conseguindo captar aqui corretamente? Será que essa integração, ela tá correta, tá captando tudo que precisa? Então, esse é um ponto super importante, tá? Integração é crucial, então acho que eu já trouxe ali, olhar se a integração está correta, se a gente está pegando todos os eventos que a gente precisa, porque querendo ou não, se a gente não está captando esses eventos, consequentemente a gente vai ficar com os nossos dados prejudicados depois, né? Então, é muito importante que a gente olhe para essas informações, tá? E que a gente garanta que está tudo certo. Fazer aquele famoso check de sanidade, tá? Que mais, né? Como que a nossa plataforma ela vive? Ela vive de clientes, né? Então, a gente precisa subir a nossa base de dados. Então, trazer a base de dados de vocês para dentro da plataforma com as informações que vocês precisam e que vocês têm. Porque às vezes, é óbvio, né? Se vocês subirem aqui só o e-mail, a gente vai ter só o e-mail. Mas hoje nós sabemos que para a gente ter uma personalização máxima para os nossos clientes, a gente pensar em estratégias mais direcionadas, questões mais sazonais, a gente precisa que a nossa base de dados ela tenha informações adicionais. Por exemplo, aniversário é uma coisa super legal que a gente pode utilizar. A gente pode ver ali se a gente tem algum histórico de compras, se você tem esse histórico de compras, de trazê-lo para cá na hora de subir essa base de dados. Então, subir a base de dados é o essencial, né? E para finalizar aqui,
verificar e baixar o feed de produtos, tá? Então, para a gente conseguir fazer aquelas automações legais de mostrar ali os produtos, fazer os best-sellers, enfim, a gente precisa ter acesso a esses produtos. Então, consequentemente, a gente precisa subir essas informações. Lembrando, tá? Todos esses passos que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente não vai abrir no 1 a 1, até porque a gente não teria tempo, mas coisas essenciais, né? A gente tem um material incrível, material em vídeo, material descrito, que ajuda vocês nesse passo a passo de olhar para esse checklist aqui, né? De cada coisa que eu preciso passar para garantir que a minha conta está 100% configurada, tá? Então, usem e abusem desses materiais, eles são ótimos, inclusive eu uso todos os dias aqui também. E caso vocês tenham alguma questão, algum problema mais técnico que vocês, né, não entendem, nosso time também de suporte está super disponível para ajudar, tá? Então, lembrando, né, esse é o nosso check de sanidade aqui, super importante da gente passar por ele para ter certeza de que, cara, problemas técnicos a gente não vai ter. Então, a gente talvez vai ter que lidar com outras coisas, que é pensar nas estratégias certas para a gente usar as automações. Mas, antes da gente fechar essa questão de configuração, tem mais uma coisa legal e nova, tá? A gente precisa verificar o domínio, né? Por que é tão importante essa verificação de domínio? O que acontece? Eu recebo um e-mail. Para que esse e-mail não seja enviado para spam, é importante que eu faça essa verificação, tenha tudo certinho, né? Até porque se a gente está enviando mensagens para o meu cliente, né, algum tipo de ação, a gente quer que ele receba de fato, né? Então, é super importante que a gente esteja ok com esse passo. E aí, uma novidade que nós temos hoje antes, essa verificação de domínio, ela era assim, tinham alguns passos para serem feitos, né? E aí, pensando muito na praticidade para vocês e esse processo ficar mais fácil, a gente deixou ele com poucos cliques agora, tá? Ele tem poucos cliques, ele tem poucos passos, então a verificação ela é um pouco mais simplificada do que a verificação anterior, tá? Então, isso foi assim um super ponto positivo, dado que às vezes a gente tem tanta coisa, né? Configurar um monte de coisa, aí fica doido. E principalmente a galera que não é muito técnica, como eu, fica meio assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Então, quanto mais a gente deixar palpável para o cliente, melhor. Então, essa verificação de domínio aqui, em um clique, ela é uma novidade que a gente trouxe. Então, configuramos tudo, deixamos tudo ok, não temos nenhum problema técnico. A gente vai passar para a próxima fase, que é usar a ferramenta. A gente tem, né, um carro na mão, a gente precisa aprender a dirigir e ver todas as ferramentas que ele pode dar para a gente. Aqui é a mesma coisa. Gente, nós temos uma infinidade de possibilidades aqui, mas vamos começar aqui no primeiro passo, que é a gente olhar para fluxos prontos, que são as nossas automações. E aí, eu gosto muito de trazer um gancho que você é uma pessoa super ocupada. Nossa, mas aí eu preciso abrir aqui, eu preciso fazer um fluxo todo customizado para o meu cliente. Nossa, putz, isso vai ser custoso. A gente sabe que hoje o tempo do empreendedor, enfim, do e-commerce, ele é muito corrido. Então, como que a gente faz para facilitar a vida de vocês? Cara, trazer fluxos onde você simplesmente seta algumas configurações que vocês querem, enfim, que fique de acordo, e pronto. Então, os nossos fluxos prontos hoje, eles são, e daqui a pouco eu vou comentar um pouco, eles são muito responsivos, assim, então é super rápido de fazer, super rápido de configurar, poupa muito tempo de vocês e também facilita na captação de novos clientes, enfim, em ações que vocês queiram fazer, tá? Então, gente, isso é muito legal. Vocês vão perceber que lá dentro dos fluxos prontos a gente tem, se eu não me engano, uns 7, 8, até mais automações prontinhas para usarem. Então, como eu falei, são poucas configurações, que é óbvio que vai muito de cada um. E assim que a gente finaliza essa configuração, prontinho, essas automações já estão prontas para rodar e os clientes já estão recebendo. Então, gente, falando um pouquinho sobre essas automações,
a gente fez um redesign nessas automações, a gente tem várias. A gente deixou hoje elas mais fáceis de serem configuradas. E hoje a gente tem a ajuda da inteligência artificial em algumas delas. Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? É o que a gente chama de ready to run, tá? Então, o que acontece? Quando vocês fizeram o processo da configuração, integrou, estamos usando a drone, olha só. Cara, se vocês entrarem lá nas automações, vocês vão ver que vocês vão ter já algumas recomendações de acordo com a logo de vocês, de acordo com como fala, o design da página de vocês, de acordo com os produtos de vocês. Então, por isso que é tão importante a gente olhar lá para as configurações iniciais e está tudo certo. Porque se está tudo certo, ele vai conseguir puxar essas informações de uma maneira muito fácil, tá? Então, ele vai trazer para a gente... Perdão, ele vai trazer para a gente essas sugestões. Ah, Thalita, eu não gostei muito dessa sugestão. O que eu faço? Você pode criar do zero, tá? Você pode criar um e-mail ali do zero, você pode pegar a sugestão e fazer alguns tipos de correções, enfim. Então, vai muito de acordo com o que vocês desejam, sabe? Mas eu acho que quebra super um galho já ter ali uma parte inicial, enfim. Então, é super legal. Eu gosto bastante de falar isso para os meus clientes, porque eu acho que ajuda muito. E lembrando, né? Dentro de automações, a gente tem carrinho abandonado, que é um dos que os nossos clientes mais usam hoje. A gente tem aniversário, a gente tem produtos visualizados, a gente tem muita coisa. Então, às vezes a gente fica só preso ali em fazer, vamos mandar newsletter. Beleza. Gente, é ótimo, mas fazer um carrinho abandonado, mas não só o carrinho abandonado, vamos colocar aqui produtos visualizados, recuperação de clientes, tudo isso ali é com poucos cliques mesmo. E assim, é aquela coisa, né? Às vezes vocês vão falar, ai, putz, isso aqui não funcionou para mim. Tudo bem, não tem problema não funcionar, mas a gente tentou. Então, se a gente tem todas essas ferramentas para serem utilizadas, o ideal é que a gente vá tentando, sabe? De acordo com o que a gente precisa, de acordo com o perfil do nosso cliente. E lembrando, tá? A gente pode segmentar, a gente não necessariamente precisa mandar para todos os nossos clientes todas as automações, tá? Então, gente, usem e abusem dessa ferramenta porque ela é muito poderosa, tá? Tem muita coisa. E aí, trazendo para vocês um caso de sucesso que a gente teve aqui, é a Zorba, tá? Usando as automações, gente, e olha só, poucas automações, tá? Eles conseguiram mais de 1.000 novos clientes em um mês. Cara, é muita coisa você aumentar a sua base, assim. E olha só, usando inscrição de newsletter, produtos visualizados e carrinho abandonado, que são essas automações que são as mais comuns aos nossos clientes. Então, a estratégia certa, usando as ferramentas certas, funciona, gente. E assim, tem muita coisa legal nos nossos materiais. Tem outros casos de sucesso que vocês podem ler com um pouco mais de calma, podem ver ali o que foi feito. A gente tem muitos materiais também explicando sobre esse Ready to Run, sobre as automações que a gente tem lá, porque às vezes bate a dúvida, né? Mas tá, como que funciona no aniversário? Como que eu faço? Então, vai lá, dá uma olhadinha que assim, é super fácil de entender. Beleza, pessoal? Então, assim, essas automações eu sempre falo que elas ajudam muito no nosso dia a dia, porque a gente sabe que é corrido, então, assim, fez a automação, gente, sentar 1 hora, consegue ativar todas as automações ali. Então, usem e abusem delas, tá? Vamos passar aqui para frente. E aí, é aquilo. Mostrei para vocês aquilo que já é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Tá ali, são poucos cliques, eu faço poucas configurações, eu já tenho ali inteligência artificial trabalhando por mim, mostrando algumas sugestões. Vamos um passinho para frente agora, que é o drag and drop. O que é esse drag and drop? Quem faz aqui a newsletter, enfim, quem já mexe há um pouco mais de tempo, sabe que a nossa ferramenta, ela é uma ferramenta muito legal. E aí, o que significa, né? Eu vou montar todo o meu material ali da newsletter meio que do zero. Então,
Eu tenho ali, quero colocar uma imagem, eu vou puxar essa imagem aqui. Eu quero colocar um texto, eu vou puxar. Então, vocês podem perceber aqui, né, na apresentação, que, cara, é simplesmente puxar e arrastar as coisas. Num primeiro momento, eu não vou mentir, tá? É, parece ser super confuso, mas eu juro, gente, não é. É super tranquilo. Você vai puxando as coisas, arrasta, solta, vai trazendo imagens. Mais uma vez, aqui a gente também tem a inteligência artificial a nosso favor. E, assim, existem N possibilidades, tá? N possibilidades mesmo. Então, a gente pode fazer do zero, né, o nosso material, nossa newsletter. A gente pode usar os templates que a gente tem lá disponíveis. Então, assim, gente, é assim, eu falo que é para brincar ali, né? Tem muita coisa legal. E aí é aquilo, vai muito de acordo com o que vocês desejam fazer, a paleta de cores do e-mail de vocês, a paleta de cores do site de vocês, se a gente vai querer que fique casado, enfim. Então dá para fazer muita coisa legal aqui, tá? E outra coisa o design, ele é responsivo, tá? Então, por exemplo, eu criei uma newsletter. Aí eu fico assim, ai, não, eu só vou conseguir olhar pelo computador ela, porque se eu olhar pelo celular vai ficar desconfigurado. A gente consegue ter a responsividade de olhar para dois devices diferentes, então tanto para mobile, né, que é o celular, quanto para o desktop, que seria o computador. Os dois eles vão ficar perfeitamente encaixadinhos ali. Então a gente consegue ter a qualidade dos dois. Você vai falar, tá, então eu não quero mandar para mobile. Tudo bem, você pode configurar ali. Então vai muito da configuração de para quem você quer enviar, como você quer enviar, tá? Essa é uma ferramenta que a gente, como eu falei, dá um passinho a mais agora, né? Ali nas automações, a gente está muito naquilo de entramos, faço configurações iniciais bem rápidas e, cara, beleza, tá rodando. Agora a gente vai para um próximo passo, que é como que a gente consegue fazer ali uma newsletter bem personalizada mesmo. Como que eu consigo usar ali algumas recomendações, sim, de inteligência artificial, mas juntar com a essência do meu negócio, tá? Então, o drag and drop é muito legal de mexer, eu achei muito, como fala, palpável, assim, sabe? E aí, gente, aqui tem algumas coisas, né? Falando sobre a inteligência artificial, eu comentei com vocês que a gente tem essa mão na roda, porque hoje em dia nós sabemos, né? Eu falo que o meu melhor amigo hoje é o chat GPT. Ele fica do meu lado ali o tempo todo, eu tenho alguma dúvida, eu vou ali e falo com ele. Então a gente sabe que utilizando da maneira correta, o chat GPT ele pode ajudar muito a gente no ganho de tempo, tá? Então, algumas coisas legais aqui que a gente tem disponível, tá? No Drag and Drop, textos inteligentes. Então, já pode aparecer para você um texto que ele está direcionado com o que você quer ali, ele pode ajudar a corrigir esse texto, ele pode te dar ali um call to action, aquelas frases, né, que a gente tem de efeito, assim, tipo, para chamar o cliente. Ele cria imagens de acordo com o seu, né, o que você pede, o seu negócio. Então, tem uma infinidade de coisas que a gente pode utilizar. É muito, muito legal. Eu gosto muito de brincar ali e ver como ficam as coisas, sabe? E assim, é óbvio, né? Eu sempre falo que a inteligência artificial ela veio e ela é muito útil, mas a gente não pode perder a essência do nosso negócio. Então é sempre bom que a gente use ela para lapidar aquilo que já tá, que a gente está fazendo da nossa maneira, né? Mas assim, gente, usem e abusem porque é incrível. E aí, gente, uma novidade para vocês aqui, em primeira mão. Agora a gente tem banner para newsletter, tá? Como que isso funciona, gente? A gente consegue colocar esse banner, por exemplo, em imagens. A gente consegue colocar uma frase ali, consegue colocar um título. A gente consegue mudar ali a nuance da imagem. Então, por exemplo, eu quero um gradiente de black and white. Então, a gente consegue fazer coisas super legais, tá? E aí, esse banner, se a gente fosse fazer antes, primeiro que não conseguia, né? Colocar isso sobreposto ali.
E segundo, se a gente fosse fazer isso, teria que fazer, na verdade, um site por fora, em outro lugar que não fosse aqui, tá? Então agora a gente consegue fazer, e aí a gente tem esse resultado. Então a gente consegue, por exemplo, aqui, se vocês olharem do lado esquerdo, a gente consegue mudar a nuance da imagem, então colocar um efeito de sombra ou mais claro. E a gente consegue colocar texto também. Então, vocês viram que aqui em cima a gente tem o texto, a gente tem aqui embaixo. Isso é super legal, né? Lembrando, tá, gente? Uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito, muito bem frisado. Lembrando da qualidade da nossa newsletter, tá? Lembra daquela regrinha do 70-30, 70% imagem, 30% texto, tá? Para que esse e-mail depois ele não seja visto como um spam, tá? Então, lembrando sempre dessa qualidade ali do nosso e-mail, lembra das CTAs também, né? É super importante, dependendo da mensagem que você quer passar nessa newsletter, é importante ter uma CTA, ter um botãozinho para ser redirecionado, né? Para a gente conseguir, inclusive, ver aqueles resultados legais lá nos relatórios. Então, para isso, a gente precisa ter cliques, né? Então é isso, gente. O banner é super legal. Testem e depois contem pra gente o que vocês acharam, né? Se funcionou aí, se vocês gostaram, um caso legal que vocês utilizaram, porque a gente adora essas coisas aqui. Então, demos nossos passos aqui, né? Primeiro, nosso passo de formiguinha da configuração, depois, nosso segundo passo, que a gente já começou a engatinhar, que foi as nossas automações, né? Que a gente tem o Ready to Run ali, rapidinho, já configura e já usa. Depois, a gente deu um passo um pouco maior, a gente começou a olhar para o drag and drop, e falar, olha, drag and drop aqui a gente precisa fazer algumas configurações e tal. E agora fizemos tudo isso. Então a gente fez uma construção. A gente já colocou ali tudo que a gente gostaria, né? Entre aspas. Agora a gente precisa, né, construir nossa base. A gente subiu a nossa base inicial, mas, né, a gente precisa manter os nossos clientes que estão conosco, retê-los, e depois a gente precisa trazer novos clientes. Então, como que a gente faz a construção dessa base de contatos, tá? Gente, on-sites, pop-up, web layer e landing page, tá? Vamos falar desses dois primeiros aqui, depois a gente vai falar um pouco de landing page em separata, tá? Por que pop-up e web layer, eles são tão importantes para a gente captar nossos clientes? Quando a gente entra, eu falando como consumidora, né? Quando a gente entra no site, se eu estou interessada em alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fuçar é cupom. E aí, o que acontece? Eu não vou ficar, entre aspas, perdendo meu tempo procurando um cupom por aí. Se ele me aparece já na frente, numa pop-up piscando ali para mim, cara, é super fácil. Ou, vou dar outro exemplo, tá? Putz, eu gosto muito do conteúdo desse site sobre vida fitness, por exemplo. Ai, eu queria muito saber das novidades. Gente, eu não vou ficar entrando todos os dias. É óbvio que eu posso entrar nas redes sociais, mas eu não vou ficar entrando. Então, se eu tiver ali uma pop-up que me traga isso, né? Que eu me inscreva ali rapidinho, gente, é isso. E aí, lembrando, tá? Quando a gente fala dessa pop-up, o que é importante? A pop-up ela precisa ter algumas configurações, né? Então, coisas que eu recomendo aqui? Quanto menos cliques o meu cliente tiver que dá para conseguir se inscrever, quando a gente está falando de uma pop-up para inscrição de newsletter, enfim, ou para inscrição numa lista VIP, coisas do gênero, quanto menos cliques ele precisar fazer, melhor, né? Então, o que é legal aqui? O botão de xizinho, vamos diminuir esse botãozinho para o cliente, né? Ele vai fechar, obviamente, mas para deixar ele mais interessado não no botão de fechar, e mais no conteúdo. Eu gosto muito daquelas pop-ups que elas são meio vivas, assim, né? Você tem um GIF, se a gente está falando numa loja, mostrar os produtos, né? Um carrossel de produtos, ou fazer uma pop-up com a identidade visual da loja. Então, essas coisas são super importantes. Outro exemplo, tá?
nessa mesma pegada de diminuição de cliques, hoje a gente bota a caixa de seleção, né, para o cliente colocar que ele aceita os termos e condições. Vocês podem tirar essa caixa e colocar ali uma recomendação embaixo. Ao clicar em cadastrar, aceito receber mensagens de marketing no e-mail fornecido, tá? Isso ajuda porque a gente acha que é bobeira, né? Mas se ficar, quanto mais clica a pessoa tem que dar para fazer o negócio, pior, né? Então a pessoa desiste já. Então, esses tipos de configurações é o que eu falei. A gente tem a ferramenta, a gente tem que saber usar a ferramenta da melhor maneira possível, tá? Então, pensem que a pop-up, quando a gente está falando da página inicial, ela é o primeiro contato do meu cliente, tá? Com a minha loja. Então, ela precisa ser chamativa, mas nem tanto, e ela precisa passar a mensagem de uma maneira muito clara. É um cupom de desconto? É uma lista VIP? É uma coleção nova? Então, usar a pop-up para esse tipo de coisa eu acho muito legal, porque às vezes a gente fica assim, mas está presa só na newsletter, na inscrição de newsletter. Não necessariamente, tá? A gente pode fazer, por exemplo, a coleção para quem são nossos clientes de moda e vestuário. Tem uma coleção nova de verão. Gente, fazer uma pop-up, colocar ali, a nossa nova coleção, clique aqui, confira e ser redirecionado para essa nova coleção. Ou ainda não saiu, você quer chamar esse cliente, você quer segmentar essa base que você, né, quer cadastrar, dos clientes que são a lista VIP que vão ter em primeira mão essa nova coleção. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui de possibilidades. É óbvio, gente, que vai muito de acordo com o nicho de vocês, vai de acordo com os objetivos de vocês, mas, dá para fazer muita coisa legal com pop-up, viu? Não só essa inscrição. E aí, já pegando esse gancho da pop-up, que daqui a pouco a gente vai falar sobre uma novidade, são os cupons de desconto, como eu falei para vocês, né? Eu adoro cupom de desconto, então sempre estou procurando um ali. E aí, quando a gente está falando de cupom, se esse cupom fica ali disponível na frente para o meu cliente, vocês concordam comigo que é óbvio, né? Ele vai usar, mas aquilo ali tá fácil para ele. Então, por exemplo, se ele tá querendo alguma coisa, ele ficou interessado em algum produto. Ele entrou no seu site só para comprar esse produto, nesse primeiro momento. Ele pegou o cupom que tá aí, tá aberto. Ele pega esse cupom, coloca lá, pronto, comprou. Ele não volta mais no seu site, se a gente não tem estratégias corretas. Então, qual é uma super sugestão que eu sempre dou? Gente, não deixe os cupons assim disponíveis. Hoje a gente tem uma ferramenta muito legal que é a Success Pop-up, aonde o cliente se inscreve na newsletter e a partir do momento que ele faz a inscrição, esse pop-up ele vira e ele mostra um cupom de desconto. Então, isso faz com que o cliente ele precise desse passo, e a gente não está falando que a gente está dificultando a vida dele, mas é muito mais de, cara, eu quero reter esse cliente aqui, eu não quero que ele seja um cliente só de uma compra. Ou seja, então, fazer essa estratégia de não deixar tão disponível o cupom de desconto e trazê-lo nessa pop-up, gente, é super, super bom, tá? Eu já tive feedbacks de clientes aqui que fizeram essa troca e viram que esses clientes que eles perdiam, eles estão conseguindo reter. Então, é uma coisa muito legal, tá? E aí, falei bastante aqui de pop-up, porque eu sou bem fã, mas a gente também tem o web layer. Por quê? Vamos pensar o seguinte, né? A gente tem ali a página inicial, é óbvio que a pop-up é o primeiro contato do cliente com a sua página. E aí, depois que passou a página inicial, você não vai ficar colocando pop-ups. Óbvio, você pode colocar pop-ups em outras páginas, mas lembra que eu preciso reter esse cliente. Então, eu preciso encantar ele. É aquele negócio, é a mesma coisa que você entrar numa loja física, né? Você entrou na loja física. Se você não encantar esse cliente, ele vai embora. A loja virtual é a mesma coisa. E como a gente não tem um vendedor humano ali dentro, é só o computador, a gente precisa usar estratégias, né? E aí, dado isso, se eu coloco muitas pop-ups, o que acontece? Meu cliente vai ficar meio perdidão, assim, falar, nossa, mas que isso? É spam, né? Então, o Web Layer é uma ótima opção, porque ele não digamos assim, né? Ele não ocupa a tela, ele fica ali no cantinho. O cliente ele pode abrir e fechar esse Web Layer, então ele consegue ver ali, consegue se inscrever. E lembrando, tá? A gente pode deixar esse Web Layer
em outras páginas, porque imagina, o cliente foi lá e fechou. Aí ele fala, mas agora eu quero me inscrever porque eu quero um cupom. Beleza, então vai lá no WebLayer e ele consegue se inscrever. E aí, digamos assim, não é tão invasivo para o cliente, né? Tem cliente que não gosta, então ele consegue abrir e fechar. Geralmente, o que a gente recomenda é colocar sempre o WebLayer ali dentro dos produtos, né? Da página de produtos. É óbvio, gente, o que eu estou falando aqui são recomendações, a gente sempre traz para os clientes que funciona para eles, mas cada cliente é único. E cada situação que vocês querem usar, para que vocês querem usar essas ferramentas, também é única. Então vai muito da gente olhar para isso e falar, tá, eu não quero colocar a inscrição de newsletter nesse web layer, mas eu posso colocar outras coisas, né? Então, a gente tem também a opção do banner. Gente, a opção do banner é ótima para quando você precisa dar recados, assim, né? Esses dias eu tive um cliente que estava com problemas de alguma questão de alta demanda, né? De pedidos na Black Friday. E falei para ele, em vez de você colocar uma pop-up em todas as páginas do seu site, vamos colocar aqui um bannerzinho aqui em cima em vermelho que chama a atenção da galera, o pessoal vê qual é a questão, fica menos invasivo e você consegue aproveitar melhor a ferramenta da pop-up para outras coisas, para divulgar um produto novo, para tentar puxar uma lista VIP, enfim. Então, a gente vai vendo muito de acordo com o que o cliente precisa, tá? Então, aqui falei bastante desses dois, principalmente da pop-up. E, cara, coisas que eu falei tudo isso, mas o que é importante da gente puxar aqui desses dois on-sites, né? Cara, informações que são relevantes para vocês, tá? Então, é aquilo que eu falei no começo. Você pode subir só o e-mail das pessoas. Cara, você não vai conseguir trabalhar essa base. Lembra, esse cliente é uma pessoa. E essa pessoa, ela gostaria de um tratamento personificado e personalizado, tá? Então, o que a gente pode fazer, ou quais informações a gente pode ter desse cliente que depois, no futuro, a gente consiga fazer uma segmentação, que daqui a pouco a gente vai falar. Cara, o que eu consigo pegar desse cliente aqui de positivo, né? E é óbvio, tá, gente? São informações que têm que fazer sentido para você e para os seus objetivos, tá? Então, data de aniversário é uma coisa super comum que a gente usa. Por quê? Você pode dar um cupom para a pessoa está sumida, o cliente está sumido. Vai lá, dá um cupom para ele de aniversário, né? Pode fazer uma automação legal ali para ele, oferecer uma coisa legal para, né, recuperar esse cliente. Telefone, no caso, para mandar mensagens, enfim, né? Cidade, estado. Então, assim, tem uma infinidade de coisas. É o que eu falei. Podia trazer para vocês N informações, mas essenciais é nome, e-mail, tá? Essas são as essenciais. E aí, vai muito de acordo com o que vocês gostariam. Por exemplo, eu quero fazer uma segmentação por estado das pessoas que compram na minha loja. Ok, a gente pode fazer. Como que a gente faz? A gente precisa pegar essas informações a partir de algum tipo de inscrição, tá? Então, isso é super importante e o on-site ele não é só bonito, né? Ele tem que ter sentido e significado para vocês. Bom, aqui um exemplo de pop-up. Então, tem muito exemplo legal, tá? Muita coisa legal. A gente tem o web layer que eu falei para vocês aqui, ó, que fica aqui no cantinho, né? Super, que é discreto, é um site bem discreto. E aí, gente, falando aqui sobre landing pages, né? Só para trazer rapidamente, a landing page nada mais é do que a gente tem uma página que é dedicada para essa captação. Então, hoje a gente tem uma parceria aqui com a Landing. E assim, é uma parceria super legal, porque vamos pensar, eu falei para vocês da pop-up, né? A gente vai lá, tá no site, aí o cliente olhou a pop-up, fechou porque ele quer ver logo, tá com preço, né? Não vai se inscrever. Ele tem outros focos. Quando a gente está falando da landing page, gente, a gente está falando de algo que é estritamente focado para essa inscrição. Então, não tem outra página. A página é a página de inscrição. E nela, é óbvio, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais focada, tá? Então, a gente consegue colocar mais informações, a gente consegue
captar ali, né? Óbvio, também as informações que a gente precisa. Então, é uma ferramenta super legal, tá? A gente tem aí a integração com eles. Então, caso vocês estejam interessados, só chamar, tá bom? Bom, e aí, gente, para fechar aqui essa questão, né, da nossa base, então a gente está aqui, pensem, eu falei desses on-sites com o objetivo principal da gente crescer a nossa base, da gente puxar esses clientes, da gente encantar esses clientes e retê-los, certo? Cara, usar on-site e usar inscrição de newsletter, galera, é golaço, tá? É golaço, assim, com certeza. E óbvio, ai, ele se inscreveu, manda como eu falei, tem o cupom, ai, ganhei o cupom de desconto, manda um e-mail de boas-vindas, né? Trazendo ali talvez algumas coisas interessantes, porque é assim que a gente começa. Esse é o primeiro contato. Então, quanto mais esse cliente ficar encantado nessa primeira compra, e quanto mais ele receber informações direcionadas para os gostos dele, mais ele vai engajar. Mais ele vai engajar nos produtos, mais ele vai engajar no meu site. Então, esse é um ponto crucial, assim, né? Eu sempre falo que a gente está tão acostumado hoje em dia, depois da pandemia, com relação a internet, né? Compra rápido, sai e volta. Que, cara, no fim do dia a gente perde a humanidade. E eu sinto falta, confesso para vocês, viu? Mas vamos lá. Gente, o que eu falei para vocês lá na frente, né? Já deu spoiler aqui, é sobre o cupom de desconto. Então, o que acontece com o cupom de desconto que eu tinha comentado? Antes, a gente não tinha possibilidade de ter o cupom de desconto ali na pop-up. Então, por isso que, né, o cupom ele ficava solto, entre aspas, né? Vocês tinham que usar outras ferramentas. Isso com relação ao on-site, tá? Agora, quando a gente está falando aqui das nossas pop-ups hoje, alguns clientes já estão utilizando há um tempo que saiu, tá? A gente tem a possibilidade, quando a gente faz a nossa pop-up com as informações que a gente quer, quando o cliente faz ali a inscrição, a gente tem a pop-up que vira e, consequentemente, o cliente recebe esse cupom de desconto, esse cupom fica escondidinho, a gente consegue ser mais seletivo ali, tá? Então, é muito legal isso aqui. Eu adoro ficar dando sugestão para cliente para usar. A gente usem muito, tá? Bom, então falamos tudo isso, falamos dos on-sites. Vamos falar agora sobre segmentação. Por quê? Vamos pensar que deu super certo as estratégias dos nossos on-sites, né? O que a gente vai fazer com essa base? Né? A gente vai simplesmente mandar e disparar conteúdo para toda a base igual? Nossos clientes não são iguais. Né? O comportamento deles de compra, o comportamento deles de visualização de produtos, o interesse deles é diferente. E pensando nessas estratégias de personalização, enfim, da gente trazer mais humanidade para o nosso atendimento, digamos assim, faz sentido a gente segmentar a nossa base. E, cara, o que significa essa segmentação de base, tá? A gente vai começar a separar os nossos clientes em grupos de interesse ou grupos em comum, tá? E por que isso é tão importante, gente? Porque a gente consegue fazer uma coisa que eu sempre falo assim, né? Eu vou entrar no site e aí eu recebo muitas informações que, cara, não são úteis para mim, assim. Aí eu vou olhar e vou falar, acho que eu vou me descadastrar, porque não faz mais sentido para mim. Agora, se eu recebo e-mails, por exemplo, baseado nas minhas compras, nos meus cliques, consequentemente, eu tenho como resposta ficar enfim, ficar inscrita, visitar mais esse cliente, essa loja, comprar mais. Então, por isso que é importante a gente trazer esse caminho de personalizar o nosso atendimento online, tá? Então, e é aquilo que eu falo, cliente que é fiel a produtos e serviços, ele com certeza absoluta ele vai puxar para outras pessoas, recomendar para outras pessoas, e aí a gente vai para um ciclo, tá? E aí, pessoal, hoje a gente tem uma segmentação aqui na Hidrone, que é bem legal, que fala sobre os nossos clientes engajados, tá? Elas são baseadas principalmente como fala, nas ações
que são ações de compra, interações que são de fato interações, né? Então, vendo newsletter. Isso ajuda a gente a ter uma noção de, cara, o que eu preciso trabalhar aqui? Então, esses engajados aqui, o que eu posso fazer de ação legal para eles? Esses que não estão engajados, o que eu posso fazer também por eles, né? Para conseguir resgatar esses clientes e fazer com que eles se engajem mais. Então, tá vendo que aqui a gente já tem uma segmentação inicial meio que pronta para utilizar, né? Então, a partir disso aqui, a gente já consegue pensar em algumas ações específicas. Mas é claro, gente, que a gente consegue fazer também outras segmentações, que são as segmentações baseadas no que a gente gostaria, né? Então, personalizadas, como quais são os, por exemplo, um produto X. Quem comprou esse produto X nos últimos 6 meses? Então, eu quero pegar essa galera, quero fazer uma ação para essa galera. Ou, eu quero ver aqui os clientes que, cara, não compram há mais de um mês. Eu quero fazer uma ação com eles aqui. Então, a gente consegue fazer a segmentação com muitos dados de infinitas maneiras. Por isso que isso está linkado lá com a parte de trás, que é com relação à base de dados, né? Quanto mais dados eu consigo captar desse meu cliente, melhor, porque aí eu consigo segmentar melhor. Então, por isso que essas duas coisas estão super casadas, tá? Então, existem essas duas possibilidades. Bom, e aí, dado isso, é o que eu falei, a gente consegue fazer, e aí esse é o nosso passo avançado, digamos assim. A gente consegue começar a fazer não só newsletters, tá? Mas outras automações de modo segmentado. Então, eu posso mandar essas newsletters para um grupo específico. Então, igual eu falei para vocês, eu comprei o produto X. Eu quero mandar uma mensagem só para quem comprou esse produto X. Cara, pronto, eu vou fazer essa newsletter para eles. Então, eu, por exemplo, eu comprei, mas meu colega não comprou. Beleza, ele não comprou, ele não vai receber. E se ele receber, vai ser estranho, uai, né? Então, por isso que é tão importante essa questão de segmentação, tá? E aí, gente, é o que eu falei do Smart Engage, que é com relação a engajamento, tá? Então, mais uma vez, digamos assim, a inteligência artificial aqui ajudando a gente a prever essas questões de engajamento, tá? Então, a gente consegue mandar mensagens personalizadas para o grupo específico de engajados ou de não engajados, se ele está inscrito, se ele não está inscrito, a gente consegue personalizar isso e enviar e consegue começar a montar ali esse grupo, digamos assim, tá? Então, essa é mais uma novidade que a gente tem aqui. E aí, gente, é isso. Falei um monte aqui. Tem muita coisa nova e tem muita coisa legal para ser utilizada, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco aqui do que eu trouxe. Estou bem feliz aqui de estar compartilhando essas questões com vocês, né? O que a gente usa no dia a dia aqui. E a gente quer que os nossos clientes eles usem a nossa ferramenta da melhor maneira possível e que gere o máximo de resultados possível. Então, é isso, pessoal. Então, não esqueçam, por favor, a gente tem muito tutorial, tá? A gente tem muita coisa boa, tem muito material, tem vídeo, tem webinar, tem caso de sucesso. Vocês estão com, assim, eu não falo nem a faca e o queijo na mão. Vocês estão com um banquete na mão de informação, tá? E contem super com a gente está também super disponível aqui. Casos de problemas técnicos, puxem nosso time de suporte. Eu agradeço muito por esse tempo juntos. E agora eu vou voltar aqui para o chat para ver se vocês têm dúvidas, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, vou interromper meu compartilhamento para olhar vocês de novo. Deixa eu ir para minha página. Deixa eu ver aqui, sem dúvidas, pessoal. Boa. Boa, gente. Bom, é isso. Falei bastante. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Contem super com a gente aqui mais uma vez. A Hidrone está aqui para ajudar, tanto em ferramentas quanto soluções, enfim, produtos. E é isso. Tenha um ótimo dia, um ótimo fim de ano. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.